Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está me ouvindo. Hoje a gente vai falar, no texto de 2 Reis, capítulo 22. E a gente vai ouvir um pouquinho sobre a profetisa Hulda, ok? Vamos lá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, para que os guardas das portas ao Senhor. Me perdi. Vamos lá. Vão ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar conta da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro do Senhor no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregarão a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias: a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filha de Tiquivá e neta de Arás, responsável pela guarda da roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os habitantes. Tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre esse lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. É muito interessante a gente ouvir isso aqui, é um breve relato, né? A gente vê menção a Hulda ali num pedaço bem pequeno. Mas o que me chama atenção aqui nessa história, o que me chama muita atenção é o fato de, primeiro, ela ser uma profetisa, né? Não é muito comum a gente ver no relato bíblico, né? Nesse período haviam 2 profetas que estavam profetizando também, né? Que era Jeremias e Sofonias. Mas quem é consultada a respeito dessa situação não é nem Sofonias, nem Jeremias, mas sim Hulda. E isso me chama muita atenção, porque mesmo num contexto onde não era habitual, né, as mulheres estarem nessa posição, Deus usa ela para poder falar, né? Porque o profeta, ele fala em nome de
Yahvé, ele fala em nome de Deus. E é muito interessante ver a disponibilidade dela, né, de ser boca do Senhor, de ser uma profeta, uma profetisa do Senhor. E quando eu li esse texto, o que me chamou muita atenção foi que Deus, ele está querendo, ele quer nos usar como boca dele para levar a mensagem de salvação, de libertação. Nesse caso aqui, né, ela fala pro rei que Deus o livraria, né, e não permitiria que ele visse a desgraça que viria sobre aquele lugar. E ela tem a oportunidade de ser boca de Deus. E analisando assim a nossa vida, né? Nós temos dado essa abertura para que Deus nos use como boca de Deus para trazer mensagens vinda direto do coração dele. Será que mesmo, né, muitas das vezes no improvável, né? Porque naquela época uma mulher ser usada nessa posição era uma coisa bem difícil, mas ela se colocou ali à disposição e Deus usou ela como boca dele. Deus usou ela representando, né, a imagem de Deus e a boca de Deus e a palavra de Deus. E Deus, ele está querendo fazer isso conosco. Quando eu li isso aqui, foi uma coisa que mexeu muito comigo, me chamou muita atenção. Foi porque as pessoas, elas já não estão mais se atentando a esse detalhe de que Deus quer nos usar como boca dele aqui na terra. Deus, ele quer nos usar para levar a mensagem do reino. Deus quer nos usar para levar a palavra de arrependimento, palavra de salvação, palavra de cura. Será que ele tem encontrado em nós esse tipo de espaço, esse tipo de abertura? Deus poderia ter usado Jeremias, Deus poderia ter usado Sofonias, mas não, ele escolheu usar Hulda. Será que ele pode encontrar em você hoje uma pessoa que ele vai usar como boca dele nessa terra? Eu tenho visto, tenho refletido, né? E a cada dia que passa, isso assusta mais a gente, né? Ver como que os dias estão maus, como que as pessoas estão assim tão desorientadas, tão distantes da palavra dele, sabe? Isso tem me deixado assim um pouco reflexiva, né? E eu costumo dizer para Deus uma frase, e eu falo há muitos anos ela já. Eu falo assim: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer nessa nação. Que eu possa ser boca do Senhor, que eu possa ser usada para levar a tua mensagem, que eu possa ser usada para levar salvação à vida das pessoas. E eu queria te encorajar nesse dia, para que você faça também essa oração ao Senhor. Deus, não me deixe de fora. Eu quero ser boca do Senhor, eu quero ser usada para levar a palavra do Senhor por onde quer que eu passe. Que a gente se permita ser usada por Ele.